Seja muito bem-vindo ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que estamos estudando sobre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Já chegamos à lição de número 8, que tem por título A Promessa de Paz. Continuamos estudando aquilo que o trimestre está chamando de promessas, mas que estão incluídas na grande promessa, que é a promessa da salvação. Na lição desta semana, nós veremos a paz no sentido de reconciliação com Deus, a paz de Deus com os homens. Nós veremos também a falsa paz mundana daqueles que desprezam a Deus e buscam os seus próprios caminhos de satisfação de engano, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a paz de Deus nos nossos corações, mesmo em meio ao mundo perdido, onde esta nos protege, nos conserva e nos dá tranquilidade em meio às aflições. Fica conosco até o final, você está no canal EBD, sim senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Iniciando a análise da nossa lição pelo texto áureo, que está em João 14, 27, o texto diz: Deixo-vos a paz. Jesus inicia essa frase, deixo-vos a paz, fazendo referência à sua ida. Todo o contexto de João 13 até o capítulo 17, Jesus está preparando os corações para aqueles que irão ficar na ausência do Senhor e também com a promessa do Pai cumprida, que é a presença do Espírito Santo. A expectativa maior é a tristeza deles pela ausência do Senhor Jesus Cristo, em contrapartida com a alegria que eles receberão quando eles receberem o Espírito Santo. Então, quando Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O contexto de tudo isso é que Jesus não iria remir os seus discípulos agora, mas eles, como agência evangelizadora, teriam uma função aqui na terra. No capítulo 17 de João, no versículo 15 em diante, o texto diz: Não peço que os tires do mundo, oração sacerdotal de Jesus, mas que os livres do mal. Jesus orando pela proteção dos seus discípulos. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele estende essa promessa no versículo 20, quando diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus já está falando sobre a paz e sobre a presença do Espírito Santo, não só sobre os judeus que seriam o início da igreja primitiva, mas sobre todos os discípulos que estarão no mundo representando a igreja. Então a paz de Jesus está sobre aqueles que creem e que perseveram em sua presença. A leitura bíblica em classe se encontra em três livros da Bíblia: Números, Filipenses e 1 Pedro. E esses três textos foram escolhidos para falar sobre a paz em três aspectos diferenciados. A primeira é a paz ministrada sobre o povo pelos sacerdotes. Em Números 6, 24 e 25, o texto diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele está profetizando a presença de Deus sobre o povo com o objetivo de dar a paz enquanto eles peregrinam nesse deserto de tantos perigos, mas com a presença de Deus nós temos a paz. No Novo Testamento, que trouxe para a igreja também uma palavra do sacerdote para o povo, está em 2 Coríntios 13, 13, quando o apóstolo Paulo pronuncia aquilo que é chamado de bênção apostólica, tanto usada no final dos cultos do povo cristão protestante, quando Paulo diz: A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, esse texto também profetiza ou pronuncia ou declara sobre o povo a paz e, de forma bem sistemática, explica o caminho desta paz, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Com essa obra da Trindade Santa, hoje nós podemos ter
a paz. Por isso que o sacerdote ministra a graça, o amor e a comunhão que nos completa plenamente nesta vida de tantas aflições e nos ajuda a perseverar. Em Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, o texto agora fala sobre a paz de acordo com a reconciliação de Deus com os homens pela obra da cruz. Ele diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que esse texto, juntando com Efésios, capítulo 2 e capítulo 3, que mostra a paz com a transição da antiga para a nova aliança. Em especial em Filipenses 4, lendo o contexto, você percebe que quando ele diz que a paz de Deus, que excede em todo o entendimento, vai além da inquietação, vai além dos litígios, vai além da ansiedade, vai além do conhecimento humano. A paz de Deus, ela nos traz uma satisfação plena e completa, e o homem não consegue compreender o tamanho desse favor e o tamanho dessa graça que só Deus pode dar. É por isso que a própria Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, pois com a presença de Deus nós temos paz, nós temos alegria, nós temos justificação, nós temos força e capacitação de Deus para poder suportar todas as coisas. É por isso que Paulo, também em Filipenses 4, versículo 13, ele diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa paz nos dá uma segurança tão grande que quando Paulo diz posso todas as coisas, é posso passar, viver e suportar todas as coisas, porque essa paz me dá proteção. A terceira leitura e também terceiro aspecto dessa paz dentro da leitura bíblica em classe está em 1 Pedro 3, 10 e 11. Aqui ele fala da paz como fruto de um comportamento ilibado do crente. Ele diz: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Em Romanos 12, 18 diz: E quanto for possível, quanto tiver em vós a possibilidade, tende paz com todos os homens. Em Hebreus 12, 14, o texto diz: Segui a paz com todos e a santificação. A paz não significa comunhão aqui, não ter comunhão com todos. A paz significa evitar o conflito. E em alguns momentos será impossível. O próprio Salomão, em Eclesiastes 3, ele diz: há tempo de paz e tempo de guerra. E o próprio Paulo teve discussão com Barnabé, que também teve discussão com o apóstolo Pedro, e ele exorta em Filipenses sobre Evódia e Sintique, que teriam um litígio entre si, e por aí vai. Então isso acontece com todas as pessoas. Porém, o comportamento do verdadeiro cristão é a pacificação, que não é simplesmente apartar uma briga, mas promover a paz no ambiente em que vive. O cristão, no ambiente em que vive, ele promove a paz. Em algum momento será impossível evitar o confronto com alguém, mas isso será apenas algo incômodo, algo que não deveria acontecer, mas aconteceu. O contrário disso é que o cristão promove a paz com todos. Ele é sábio, ele é promotor da bênção de Deus, do evangelho do Senhor Jesus. Por causa disso, ele tem paz com Deus pela reconciliação de Jesus, mas também ele tem a paz de Deus por meio de Jesus Cristo. Eles têm e sentem essa paz na sua alma, enquanto todos estão inquietos, perdendo os cabelos da cabeça. O crente, ele descansa no Senhor, porque ele ora, ele adora e ele entrega os seus cuidados ao Senhor, porque ele cuida de nós. Foi isso que Pedro exortou em relação ao comportamento em 1 Pedro 5, do 8 em diante: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, a ação de um comportamento positivo que gera tranquilidade em meio às aflições.
Agora iremos partir para uma análise da introdução e dos 3 tópicos da lição, mas antes disso, eu quero convidar você a sempre deixar o seu like nos nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical, deixar o seu comentário sobre o que você está achando destas lições e deste trimestre, porque isso é muito importante para contribuir conosco. E se desejar, participe do nosso grupo no WhatsApp, que eu deixarei aqui fixo nos comentários, o grupo EBD Sim Senhor, onde temos um contato mais próximo, temos enquete, temos outros conteúdos, temos PDF, temos aula de outros irmãos e participação dos irmãos nessa tarefa de estudar as lições da escola dominical. Então entra aí nos comentários e tem um contato mais próximo conosco. Primeira coisa que nós queremos analisar no conteúdo do comentarista é o simples aspecto descrito na introdução sobre Jesus sendo o príncipe da paz, segundo Isaías, no capítulo 9. Esse príncipe da paz é de onde deriva a origem, nasceu, ela veio deste príncipe e da obra deste príncipe Jesus, que é o príncipe da paz. O seu governo, a sua obra, a sua entrega por nós, tanto que Isaías, no capítulo 53, diz: o castigo que nos traz a paz. Então, houve um preço que o Senhor Jesus Cristo pagou e agora ele entregou, através da promessa da salvação, nos entregou essa que estamos chamando nessa lição de promessa da paz. Pois, junto com a salvação, veio a regeneração, veio a paz com Deus, veio a paz do Senhor Jesus sobre nós e vem a capacidade de nós sermos pacificadores e promovermos a paz do Senhor. No primeiro tópico, o comentarista traz o profundo significado do termo paz dentro das Sagradas Escrituras. A paz no plano de Deus. Já é plano, com certeza, de que os homens, pela sua comunhão com Deus, tenham a paz. Essa paz que está além de todo o esforço humano de produzir, fazer, criar ou se relacionar para buscar algum tipo de plena satisfação. A palavra hebraica no Antigo Testamento, também tão conhecida que a palavra shalom, significa sossego, tranquilidade, mas muito mais do que isso, é uma completude de satisfação ou uma plena felicidade. Quem tem a paz de Deus, a shalom do Senhor, profetizada pelo sumo sacerdote em Números 6, ele tem uma completa satisfação em Deus. Deus ele é suficiente para este crente que recebeu essa paz por ter se entregado, por ter entregue sua vida completamente aos cuidados de Deus. O termo grego para paz é o termo eirene, que basicamente significa quietude, repouso, tranquilidade. E esse estado de satisfação nos faz compreender o estado de felicidade. Como felicidade em meio às aflições? Porque é baseado na esperança. E a nossa esperança tem um nome, que ela é Jesus Cristo, o príncipe da paz, que nos deu condições de que essa paz proteja o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. O nosso entendimento é protegido por essa paz. O apóstolo Pedro ele disse que essa paz ela reflete no comportamento da nossa vida e quando refreamos a nossa língua, nós promovemos e conservamos essa paz do Senhor sobre a nossa vida. Então, semelhante à própria salvação, porque essa paz vem da salvação, quando nós recebemos a paz do Senhor, nós podemos perder ela em meia hora. Então, existe uma administração dessa paz que nós precisamos ter para conservá-la na nossa alma. Quando nos entregamos ao pecado, nós perdemos essa paz, porque a paz está na presença do Senhor. No segundo tópico, a paz ilusória do mundo, o comentarista fala sobre a paz enganosa que o mundo dá, sobre a paz na tentativa da busca pelos desejos, por tudo aquilo que aparentemente me faz feliz, e a própria paz de Satanás, a paz do anticristo, que na verdade é a falsa paz. A falsa paz promovida pelo mundo seria uma ilusão da ausência de conflitos externos. Então, o homem mundano não tendo paz na sua alma, pois o próprio profeta Isaías diz que o ímpio não tem paz. Então, por que não tem paz? Porque não tem Jesus. Então, quem não tem Jesus não tem paz.
Você percebe alguns artistas que não são cristãos, que eles são profissionais em mudar o seu semblante e sempre eles demonstram que estão felizes. E às vezes, quando a câmera pega eles desprovidos, você vê o semblante deles completamente descaídos, mas nos holofotes das câmeras eles mostram um sorriso e você vê a aparente tranquilidade e satisfação, tudo baseado no engano. Na cultura romana, existia a Pax Romana, que era a administração dentro do império e o desejo de que se levantasse um César, ou seja, um Messias, segundo o próprio entendimento deles, que trouxesse a paz para os conflitos no Império Romano. Bem no contexto em que Jesus apareceu, eles desejavam essa paz. E eles entendiam que apareceria a luz que traria a paz. Eles tinham esse entendimento. Mas eles não tinham o entendimento de que viria dos judeus, que seria Jesus Cristo. E muitos romanos, tanto que Paulo escreve aos romanos, se converteram ao Senhor Jesus e puderam desfrutar da verdadeira paz que há em Cristo. A outra coisa importante que precisamos falar dentro dessa lição é a falsa paz na busca pelos deleites desta vida, pelas obras da carne, em busca da satisfação baseada nos sentidos, os desejos físicos, os desejos daquilo que olha, a satisfação no olhar algo belo ou no ouvir algum elogio, no sentir, no se alimentar. Então, o mundo está no seu chamado hedonismo. Todo caminho que me traga algum tipo de satisfação é o caminho bom. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. O caminho bom, mesmo que nos traga satisfação, é aquele que garante uma eternidade aos braços do Pai no paraíso e na nova Jerusalém. Por isso que Cristo deixou bem claro que deixo-vos a paz. Eu falei tudo isso para que tenhais paz. João 16:33. No mundo tereis aflições. No contexto de João 16, Jesus está, isso é a parte do terceiro tópico, Jesus está falando sobre todo um contexto que eles permanecerão no mundo com a presença do Senhor. Então eles terão paz em meio às aflições. Como pode ser isso? Claro que pode ser. O coração com angústia passageira será substituído por uma alegria ainda maior, mas ele tem tranquilidade para continuar perseverante, vivendo e ainda tendo sabedoria para resolver os conflitos. Só com a presença de Jesus acontece isso. Você está vendo aí agora algumas imagens de pessoas que vivem no engano de uma falsa paz, porque conhecem a verdade, apostataram, se desviaram dessa verdade, e agora eles tentam promover agora a queda de muitos, fingindo que estão bem com Deus, fingindo que tem paz, mas não tem paz. Quem escolhe a vida de pecado, a vida de heresia, a vida de transgressão, a vida de hedonismo, não pode ter a paz na sua alma, só com Jesus Cristo. Só obedecendo às sagradas escrituras e andando na sua presença que teremos a paz. A falsa paz que será promovida pelo anticristo, baseado em 1 Tessalonicenses 5:3, é uma paz do engano, uma paz ou uma falsa paz promovida pelo diabo para manter as pessoas no pecado. Lembra de 2 Coríntios 4:4? O diabo ele deseja uma quietude no coração em relação às coisas externas, principalmente, e promovendo uma paz de ceder bens materiais, uma paz que evite conflito com outras religiões, uma paz que deixe todo mundo viver a vida do jeito que quer. Em 2 Coríntios 4:4, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, o objetivo do diabo de não perseguir, não tentar maltratar as pessoas, é manter elas quietas no engano até elas perecerem no inferno. Tanto é que quando alguém descobre a verdade, percebe o tanto de aflições que vêm sobre a sua vida, porque agora o diabo percebeu que essa pessoa foi liberta e agora se tornou um inimigo declarado e agora ele não tenta deixar ela tranquila, entre aspas, na perdição, mas que agora derrubá-la, destruí-la. É por isso que ele está em busca de alguém que possa tragar. É por isso que quando alguém está com a casa vazia por ter se desviado, os demônios veem e voltam com uma destruição maior ainda, porque não querem que aquela pessoa permaneça na paz do Senhor Jesus Cristo. No princípio das dores e na entrada do período tribulacional, haverá essa falsa paz entre a política mundial, a nação de Israel,
e também a questão do mundo árabe, do mundo islâmico, dando a oportunidade de existir novamente o templo dos judeus, lá onde é hoje a Mesquita de Omar. Então é uma falsa paz. Porque depois que esse templo tiver construído, o próprio anticristo sentará neste templo e agora ele aniquilará toda a religião pelo espírito da Babilônia que vem entre os impérios, aniquilará toda a religião e a religião agora será ele, ou seja, o desejo do diabo será materializado, ele quererá ser adorado por todos. E todos os habitantes da terra irão adorar, por quê? Porque ele fez coisas grandiosas promovendo a paz mundial para uma nova ordem mundial, que esse é o plano principal, mas com o intuito de enganar. Tanto que ele começará a perseguir os judeus, Mateus capítulo 24, que não aceitarão adorar o anticristo, que eles quererão adorar Jeová. Mas eles perseguirão, muitos homens morrerão, e quem aparece? O príncipe da paz. Agora, como Senhor dos exércitos e Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele aparece tanto para castigar o mal, como para remir e salvar o seu povo da aniquilação que é a nação de Israel, já vindo com a igreja que, por ter a paz hoje e a reconciliação, será arrebatada antes desse período. Essa lição ela é bem profunda e confortadora. No terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu, em todo esse contexto de João, no capítulo 13 até o 17, Jesus em meio à tribulação, os apóstolos também em meio à tribulação, prisão de Jesus, momentos de dores, momentos difíceis, e Jesus explica tudo isso sobre o Espírito Santo, sobre a sua subida depois da sua ressurreição, dizendo que deixará o outro que virá, para que esse que irá nos convencer, nos lembrar, nos consolar, estará conosco, nos dê a paz. E ele explica em João 16:33 que ele falou tudo isso para que vocês tenham paz. Jesus explicou abertamente que vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza ela se converterá em alegria. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Tanto é que em Mateus 10, 12 e 13 ele diz: quando vocês forem numa casa e ela for digna da vossa paz, eles receberão a paz, mas se não for, vão embora. O que será que é ser digna da vossa paz? É receber eles como discípulos de Jesus, mas também receber Jesus, receber o próprio Cristo. Lembra dos dois que iam de caminhos para Emaús? Jesus trabalhou ali durante 40 dias para reconciliar eles, juntar eles e trazer de volta a fé e a paz que eles não tinham. Tanto que eles dizem, e não nos ardia o nosso coração enquanto ele falava das Escrituras, enquanto ele abria as Escrituras, só por meio do Cristo e da Sua palavra podemos ter paz e tranquilidade. Essa promessa, ela é uma promessa dentro da redenção, como já foi falado, porque a paz foi transtornada no pecado do primeiro casal e na reconciliação de Deus com os homens, hoje nós temos a paz na justificação. Essa paz, ela está conosco, também é um aspecto da nova aliança. Você confere em Efésios capítulo 2, do 14 ao 16, que o Senhor derrubou as inimizades. Inimizades em quê? Inimizades de um plano para uma nação étnica em detrimento a um povo pagão e longe de Deus. Agora, tudo isso foi derribado por causa da queda dos judeus, que agora são inimigos de Deus, e o Senhor, segundo Paulo em Romanos, encerrou todos debaixo do pecado e agora em Cristo Jesus, não apenas judeus, porque as leis cerimoniais, que é a parede de separação, foi derribada. Nós não precisamos ser judeus para ter a paz de Jeová. Nós temos a paz de Jeová por meio do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, crendo que o sacrifício da cruz nos trouxe a paz. O castigo, Antigo Testamento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a sua morte nos outorgou, nos concedeu, nos liberou essa shalom, essa eirene do grego, que é a paz, a quietude, a tranquilidade, um estado de felicidade completa, plena. Essa paz agora, por causa disso, está ao alcance de todos, está nos nossos corações, ela habita em nós. Por isso que Paulo em Filipenses 4:6 diz que ela excede todo entendimento. Ele fala no contexto de preocupação, ansiedade, litígio, da igreja sofrendo. Aí ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além de tudo isso que nós vivemos e passamos aqui. Por isso que Paulo, em Romanos 8, ele diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. A presença do Espírito Santo nos concede graça para nos manter em meio às aflições. Paulo aprendeu isso em 2 Coríntios 12, em relação ao espinho da carne.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em meio às aflições de Paulo, o Espírito Santo trabalhava para que ele tivesse mais capacidade, mais poder para realizar as obras de Deus, mas ao mesmo tempo lhe concedia a paz do Espírito Santo. E Pedro mostra que do outro lado seria pior. Pedro, em sua epístola, ele diz: Que recompensa tereis se sois esbofeteados e sofreis por deixar Cristo, por estar longe de Jesus? Mas se sois perseguidos, maltratados por causa do Senhor e da presença do Senhor, isso também é coisa agradável a Deus. Mesmo em meio às aflições, perseguições, a igreja ela é diferenciada. Por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 5,11: Bem-aventurados sois vós, plenamente felizes, ou com a Shalom, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai neste dia de alegria, se alegrar pela perseguição, porque o Senhor nos protege, assim como protegeu os profetas que foram antes de nós. Exultai e alegrais, porque é grande o vosso galardão. Então tem presente para quem persevera no meio das aflições, com a presença e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E em meio a isso, a própria Bíblia e o comentarista lembra aqui Atos capítulo 12 e eu lembro Atos capítulo 16. No capítulo 12, Pedro estava tranquilo, dormindo enquanto estava preso. No